Olá, amigo Pedro. Olá, tudo bem, Tudo Augusto? bem? Olá, amigo, boa noite. Estou apanhando com esse negócio aqui, viu? A gente aprende, né, doutor Pedro? A gente aprende, na marra a gente aprende. Melhor forma que a gente tem de a gente aprender, às Exatamente, vezes, é fazendo o teste, né? exato. E a gente se educa, como a gente educa os sentimentos, a gente educa também a aprender esses negócios, né? Exatamente. Bem Prazer falar contigo, calhar com o viu? Que tema de hoje. saudade de todos. Prazer a todos que estão entrando aí, muito obrigado. E espero que seja uma noite maravilhosa para todos nós. Que assim seja, será, Com sem certeza. dúvida. Com Pessoal, certeza. quem está entrando por último aí, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhando essa live com seus amigos, familiares, para a gente se conectar com o máximo de corações possíveis. E hoje a gente vai ter a colaboração do nosso amigo, Dr. Pedro, que mesmo não estando aqui, ainda está aqui, fazendo parte de nossos encontros ainda. É, na verdade, eu estou em patrocínio hoje, agora, Ah, nesse que exato bom. momento, porque ainda não vendi minha casa, então estamos nesse processo de mudança definitiva, embora já esteja trabalhando desde março em Araguari. Mas meu Maravilha. coração sempre estará aqui, e sobretudo com os irmãos da Casa do Caminho, irmãos que eu respeito, que eu admiro, Sem e dúvida. as melhores energias para todos vocês. Temos uma dívida muito grande com os senhor, assim, dívida boa, claro, né? Que a gente perpetue, né? Todos esses estímulos que a gente teve durante esses últimos anos, que a gente continue perpetuando, né? Todos esses estímulos que foi dados a nós. E eu estarei Amigos, sempre aqui. é, Sempre aqui. Tanto física quanto virtualmente ou espiritualmente, estaremos ligados ao patrocínio por toda a vida, com certeza. sem dúvida, que bom. Pessoal, antes de nós começarmos a live, eu queria pedir para todo mundo, ou se alguém puder colocar aqui embaixo, se os nossos áudios e as nossas imagens estão sendo chegadas até cada um em casa de forma compreensível, se a gente está tendo algum eco, alguma falha, só para a gente saber se está... Eu estou ouvindo a minha própria voz aí no fundo, eu não Sim. sei se é porque aí o som está um pouco alto aqui, não sei, vou tentar colocar o fone para ver Tem que se colocar fica o melhor. fone. Eu não sei Deixa eu se eu... colocar o fone para ver se aqui fica Tá. mesmo. Deixa eu fazer um teste agora para ver se eu continuo escutando. Eu acho que eu estou ouvindo a minha própria voz ainda. Eu Se eu não sei puder se a colocar o minha está, fone, mas com a sua eu ouço também. eu acho melhor a gente colocar o fone então, para a gente fazer o teste, né? Tá. Eu só não sei se eu Colocar. tenho fone aqui. Eu esqueci desse detalhe. Mas eu procuro aqui rapidinho, eu Mas acho. caso só a minha voz esteja dando eco, se a do senhor, se Sim. eu tentar falar aí, todo mundo falar se estiver dando eco ou não, se a do senhor não Tá. estiver dando eco, já Faça está esse tudo bem. teste, então, Quem vai e a falar vai gente ser o vê. senhor. Se precisar, eu caço um fone aqui para a gente fazer o melhor possível. Ok. Então, vamos então dar início ao nosso encontro de hoje, né? Dando boas-vindas aos amigos que entraram por último agora. Sejam todos bem-vindos, Adriana, Michele, Sandra, Ana, Rosana. Temos amigos do estado de Minas Gerais e do país inteiro. Que bom isso, né? A gente se conectar com vários amigos. Gente, infelizmente, algumas pessoas falam isso aqui também, não tem como desligar Não microfone de tem. uma só para o outro dizer. Aqui no Insta não tem essa funcionalidade ainda. Infelizmente, a gente vai ficar preso a esse pequeno item ainda. Mas, E enfim, eu, como a gente vai dar a palavra para o nosso amigo Pedro falar, daqui a pouco acredito que esse problema de eco não vai mais ter. eu tô limitado a 50 minutos, né? É isso? O tempo que a gente tem de live, hoje a gente tem mais do que uma hora, mas a gente Tá. delimita em torno de 55 minutos, 50, para a gente ficar dentro do padrão de tempo que a gente sempre faz, né? Perfeito. Então, vamos então começar a nossa live de hoje. Com certeza. Vamos fazer a nossa prece de hoje aí, para a gente se conectar, né, com aqueles amigos que vêm ao nosso encontro, né, todos os domingos e segundas. Convidar todos a ficarem da forma como melhor convir a todos, né? Quem quiser cerrar os seus olhos para que a gente possa se conectar com Deus que existe dentro de cada um. Acima de tudo, sendo gratos pelas chances desse encontro, desse estudo,
reflexões que nos valem por muito tempo. Pedindo aos amigos de luz que se vinculam a esse estudo, que estejam presentes em cada um de nós, em nossas casas, através dos nossos anjos, guiando os nossos pensamentos, sentimentos, para que as nossas condutas possam ser mais retas, caminhando sempre com base nos ensinos do nosso amigo Jesus Cristo, que nos dá a chance de cada dia renovarmos. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, amigo Cristo, que nos conduz a cada dia, e que nesse estudo de hoje o seu Espírito faça presente em todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Doutor Pedro, então, seja mais uma vez muito bem-vindo. A palavra é toda Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos os amigos, não só da Casa do Caminho, mas de outras casas espíritas de patrocínio, amigos da região, amigos de todo o estado de Minas Gerais e do Brasil, como falou nosso irmão. É uma honra estarmos aqui novamente para levar consolação, esclarecimento a todos os irmãos, espíritas e não espíritas, mas de uma forma geral, todos os cristãos e não cristãos que seguem e que acompanham as lives da Casa do Caminho. Hoje com um tema muito importante, que é a educação do sentimento. E essa educação do sentimento, para a gente iniciar, para a gente entender muito o que vem a ser essa educação do sentimento, eu separei alguns trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo do Cristo Consolador, quando o Espírito de Verdade nos fala a importância de nós sentirmos amor. Amor, sobretudo, na forma de piedade, porque quando nós pegamos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade, que alguns dizem ser o próprio Jesus, nos diz: vinde a mim todos vós que sofreis, a gente começa a pensar que nós somos os sofredores e que Jesus nos convida a essa mudança, de irmos até Ele. Só que ele diz assim: mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. E aí tem uma frase, Augusto, que é uma frase que me toca profundamente, que é uma frase que deve ser analisada por nós em tempos de pandemia, que é a que diz: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, os socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais, que faça ouvir a proclamar: orai e crede, porque a morte e a ressurreição e a vida é a prova escolhida. A vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como cedro. Ele diz que está muito tocado pela compaixão das nossas misérias e por nossa imensa fraqueza, porque vendo as pessoas infelizes, nada fazemos para mudá-las. E fala: amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não misturei o joio ao bom grão, as utopias das verdades, e dá duas instruções para nós que eu acredito que são as mais potentes e que transformam cada um de nós se nós levá-las em consideração em nossas vidas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sejam os vencedores da impiedade. Eu acredito que está dando uma interferência. Você está sentindo, Augusto, essa interferência? Aqui para mim não, pelo menos o seu som chega só uma vez. Então eu imagino que é só para mim mesmo. Então vamos lá. Meus irmãos, essa passagem do Cristo Consolador, ela é profunda porque mostra para nós que a grande problemática da nossa evolução está relacionada à nossa impiedade.
Porque a gente consegue ver a dor do próximo e não se sente tocado por ela. Isso nada muda dentro de nós. Isso como se fosse algo neutro dentro de nós. E isso, de uma certa forma, reflete algo que ainda não sentimos e que precisa ser melhorado dentro de nós. Porque se fôssemos piedosos, se fôssemos iluminados e com sentimentos equilibrados, quando nós virmos a dor do próximo, nós não nos omitiríamos de maneira alguma. Nós buscaríamos diminuir essa dor e fazer com que esse auxílio, essa ajuda, chegasse até o próximo. E isso traria para nós o equilíbrio de todos os nossos sentimentos. Educar sentimento, na verdade, meus irmãos, é buscar dentro de si o equilíbrio de todos os sentimentos que envolvem a nossa percepção emocional. Um espírito, meus irmãos, um espírito é feito da sua capacidade intelectual e da sua capacidade emocional. Nós sabemos que tudo isso está interligado. E é interessante a gente trabalhar isso do ponto de vista dos livros que Chico Xavier nos deixou, juntamente com o Evangelho, mas em especial o livro Entre a Terra e o Céu, é algo que mexe profundamente conosco quando André Luiz e os mentores dizem que nós temos 7 centros de força do ponto de vista espiritual, do ponto de vista perispiritual, os quais estão em constante troca de vibrações e sintonia ao influxo do poder diretriz da mente, que nós vamos ver se tratar da glândula pineal. Então, existem esses mecanismos perispirituais, os 7 pontos de força, que a medicina chinesa já fala sobre eles há muito tempo. Eles são muito importantes para a nossa educação espiritual e, sobretudo, para a nossa educação sentimental. Por quê? Porque, por mais que o corpo físico, a gente pense que o nosso pensamento é uma coisa neutra e que nós não estamos, de maneira alguma, sendo sugestionados, dirigidos ou coordenados, determinados em nosso pensamento, quando a gente analisa a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, será que os espíritos influenciam sobre nós? E os espíritos dizem, muito mais do que imaginais. Na verdade, são eles que vos dirigem. Ora, Augusto, se eles nos dirigem, eles não dirigem apenas aquilo que pensamos, mas também, é isso que eu quero trazer para vocês, aquilo que sentimos. Os sentimentos também, muitas vezes, estão vinculados a esses sistemas perispirituais que muitos de nós sequer conhecemos. Os centros de força trocam energias com o ambiente, recebem as energias do ambiente e, de uma certa forma, descarregam as nossas próprias energias psíquicas. Esses centros de força são comandados, segundo André Luiz também, e agora no livro Missionários da Luz, por uma glândula chamada glândula pineal. Esta glândula pineal, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2º, chamado Epífise, o mentor Alexandre, que explica para ele o que é a glândula pineal, diz que a epífise é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo, do ponto de vista físico, na puberdade, gerindo as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ele diz mais adiante no capítulo que as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, diz ele, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos. Meu Deus, o que é isso?
ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob determinação direta da vontade, controlando também o mundo emotivo. E por quê? Porque, segundo aqueles que estudam a glândula pineal, como o Dr. Sérgio Felipe, um médico da USP de São Paulo, na qual eu tenho acompanhado muito sobre os seus estudos da glândula pineal, ele diz que a glândula pineal, decodificando aquilo que André Luiz e o mentor Alexandre nos diz no livro mencionado na luz, é a glândula da mediunidade. E que, de uma forma geral, essa mediunidade genérica, todos nós a possuímos. Portanto, isso tem muita ligação com o artigo, com a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Porque, através da glândula pineal, que segrega, né, secreta os hormônios psíquicos, todo o nosso corpo, através de impulsos eletromagnéticos, estão vinculados aos centros de força que captam as energias e a glândula pineal que devolve essas energias para o corpo inteiro em forma de emoções. Quando essas emoções estão desequilibradas, nós ficamos doentes. Quando nós estamos equilibrados, estamos em paz, plenos, tranquilos, serenos. Portanto, esses mecanismos não podem mais ser coisas que a gente simplesmente ouve dizer e não aplica no nosso senso prático do dia a dia. Não. E nós sabemos muito bem que a glândula pineal, se é um mecanismo da mediunidade também que interfere em nós, entidades, amigas ou não, que se aproximem de nós, Augusto e amigos, poderão transmitir pensamentos e sentimentos, os quais serão captados por nós através dos centros de força e levados até a glândula pineal, e isso se transforma em emoções. E o que isso tem a ver com o espírito de verdade? Se nós captarmos emoções desequilibradas, nós nunca vamos atingir o equilíbrio. Se nós buscarmos emoções de impiedade, nos transformaremos em espíritos impiedosos. Se nós enxergarmos a dor do próximo e nada fizermos, vamos começar a trazer para próximo de nós, pela lei de atração, que também é vinculada à nossa antena chamada glândula pineal, espíritos desequilibrados que também não se importam com o próximo. E isso vai se tornar um círculo vicioso e nós nunca vamos nos libertar dessas emoções. Quando a gente não pensava que sequer existisse um mecanismo ou mecanismos como esse, do ponto de vista espiritual, que pudessem atingir as nossas emoções de maneira tão intensa. E aí muitos irmãos dizem, mas a culpa é minha, eu não consigo mais, eu tento amar, mas não dou conta. Eu tenho emoções que me extravasam, eu não consigo contê-las. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos contê-las porque a influência sobre nós é tão grande, sem que nós percebamos, que nós nos desequilibramos e não conseguimos mais manter aquilo que é nosso, do nosso próprio pensamento, do nosso próprio coração e daquilo que é sugerido. E é por isso que nós estamos vivendo desequilíbrios tão grandes de alguns irmãos neste momento de pandemia. Por quê? A pandemia trouxe para nós medo,
e tristeza, sobretudo esses dois sentimentos. Medo de morrer e tristeza por estar muitas vezes enclausurado por conta do lockdown, do fechamento de tudo. E a gente não conseguia sair, e aí vinham todas aquelas emoções estranhas vinculadas ao medo e à tristeza, e a gente ficou, de uma certa forma, assim, perdido, não sabia o que fazer. Você liga o evangelho e fala assim, meu Deus, é tão simples, por que eu não sinto isso? Porque a gente impulsionava cada vez mais a sentir coisas erradas, porque nos atraíamos coisas erradas por conta do nosso próprio pensar, do nosso próprio sentir. É um círculo vicioso. Então, educar o sentimento, se é que nós tivemos alguma coisa positiva nessa pandemia, e aí eu destaco várias do ponto de vista espiritual, mas a que mais me chama a atenção rodou um áudio nas redes sociais aí, que falava assim, é preciso trancar-se para se descobrir. O porquê? Nós estávamos tão vinculados ao mundo externo e ao desequilíbrio dessa rotina que a gente não parava para pensar em nós mesmos e saber o que era nosso e o que era sugerido. Então veio o lockdown. No dia 17, 18 de março, no meu caso que eu já tinha iniciado um pouco antes, mas quase que foi oficial, nessa semana de março, tudo fechou. E aí a gente ficou dentro das nossas casas. Louco de vontade de sair. Desesperado de vontade de sair. Com medo de que o vírus viesse voando e pegasse na gente e a gente morresse. Eu não estou exagerando, não. Infelizmente, eu também senti isso. Porque era uma vibração coletiva. Tão forte, tão intensa, que a gente não conseguia brecá-la. Muitos irmãos nos advertiram, olha, tem que acalmar, calma, bota os pés no chão e vamos com calma, que as coisas vão passar, vai melhorar e tal. Muito é efeito psicológico. E aí veio esse áudio de vários espíritos falando essa mesma coisa, da importância da gente se trancar para se descobrir. Por quê? Porque a gente precisava cortar essas vinculações externas e descobrir o que é realmente meu. O que eu estou pensando? Qual é o meu pensamento em relação a Deus quando chegou a pandemia? Eu me revoltei? Eu o aceitei? Eu fiquei com medo? Eu fiquei triste? Eu fiquei com raiva? E aí, com base nesses sentimentos, nessas situações, como eu estou hoje? Parece que a gente nasceu de novo. É interessante isso. Parece que a gente não fez nada, mas fizemos muita coisa nesse lockdown. Mas muita coisa mesmo. Muitos de nós voltamos para nós mesmos e começamos a entender o que estava passando aqui dentro. Sobretudo quando a gente ficou confinado com a família. E o que os mais próximos de nós também estavam sentindo. Eu fiquei, de uma certa forma, agradecido a Jesus por conta disso. Nesse ponto especial. Porque na minha família, aqui, dos mais próximos, ninguém adoeceu. É lógico que a gente fica sentido do ponto de vista daqueles que desencarnaram, daqueles que tiveram complicações graves de suas doenças. Nós sabemos que isso também trouxe um incômodo muito grande. Mas, se é que um efeito positivo a gente pode tirar da pandemia, é esse. Eu voltei para mim mesmo e acredito que muitos de nós voltamos para nós mesmos para entender o que estávamos sentindo. E eu queria ouvi-los, eu gostaria muito de saber o que vocês estão sentindo agora. Nós não estamos livres ainda. Muita coisa melhorou, as coisas estão acalmando, eu sinto que as coisas estão acalmando,
mas parece que vem uma segunda onda, e aí aquele sentimento volta a aparecer no nosso coração de novo. Por quê? Porque são as influências que estão chegando. Meu Deus, mas eu queria me libertar disso. Eu não aguento mais. Como que eu vou me libertar? Me conhecendo. Me autoconhecendo. Entender que eu ainda sou imperfeito. Que eu ainda vou sentir coisas desagradáveis. Aliás, já que a gente está falando do sentimento, eu pesquisei um pouquinho na internet para ver o que a ciência falava. Para ver o que a ciência falava. Ah, interessante aí, ó. Eu vi no chat que foi colocado: sinta-se à vontade para se expressarem como vocês estão sentindo. Viu? Reforço aqui. Coloquem, estão bem, estão mal, ainda estão tristes, ainda estão em desespero. Qual é o sentimento que mais chega nesse momento? Ainda é de angústia ou já passou? E nós vamos trabalhando isso aqui durante a nossa conversa. No site da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, alguns vão falar: o que é isso, né? É uma vinculação da inteligência com a emoção. Engraçado, né? Porque tudo está devidamente vinculado. Eles dizem que existem 5 emoções básicas. Já ouviram falar sobre isso? Os psicólogos, com certeza, né? Isso é muito tratado dentro dos cursos de psicologia. Estou vendo aqui que muitos estão se sentindo ansiosos, querendo que as coisas se resolvam em segurança. Muito bem. Vamos entender por que a gente está assim? Olha, gente, então, a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional diz que nós temos 5 emoções básicas. Vou citá-las rapidamente: medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Isso não importa. E é errado sentir medo, alegria e amor, eu acho que nem todo mundo gosta de sentir. Mas é errado sentir medo, raiva e tristeza? É engraçado que não é. Alguém já assistiu o filme Divertidamente? É um filme de criança. É um filme de criança, lá só há um detalhezinho diferente. Lá tem o medo, tem a raiva, tem a tristeza, tem a alegria, tem o nojo, que não faz parte do nosso cabedal aqui. Mas lá, no filme Divertidamente, da Disney, se não me engano, ou Pixar, eu não lembro agora, eles dizem o seguinte: todo o filme é desenhado para que a tristeza não se manifestasse. Ou seja, é proibido ficar triste. E a criança que estava vinculada a essas emoções, e tudo ocorre dentro da mente da criança. É muito interessante. É como se tivessem controles remotos, botõezinhos lá, e que a criança ia sentindo as emoções que ela quisesse, conforme ela buscasse uma lembrança, né, em alguma área arquivada do cérebro, e é maravilhoso mesmo, viu? É maravilhoso esse filme. E aí, é como se ela buscasse uma lembrança lá, e essa lembrança pudesse trazer estímulos bons ou ruins para ela. E aí a alegria, né, tenta dominar a tristeza para que a criança não se sentisse triste, porque eles iam mudar de cidade. Quando, na verdade, o filme mostra isso com clareza, não é possível controlar isso. Nós precisamos sentir essas emoções. Nós precisamos deixar que elas fluam através de nós. Nós precisamos sentir medo, nós precisamos sentir raiva, nós precisamos sentir tristeza dentro das medidas certas. Porque isso faz com que a gente tenha uma boa saúde mental. Vamos estudar cada uma rapidamente dessas emoções. O medo. Todos nós sentimos medo na pandemia, medo de morrer, medo que as coisas perder o emprego, medo que as coisas fiquem incontroláveis. Muitas pessoas falaram que têm medo da insegurança aqui. Mas diz lá o site da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que o medo é um mecanismo de proteção contra perigos reais ou criados pelo inconsciente.
Ou seja, pode ser que a gente crie isso também. É uma emoção extremamente importante para a sobrevivência humana. Gera criatividade e leva à ação. Olha que interessante. Eles não colocam o medo como uma doença. A gente encara o medo como uma doença. Não, não posso ser medroso. A gente ensina as nossas crianças a dizer o quê? Não, nós somos corajosos, enfrentamos todo perigo, como se fôssemos super-heróis. Não, meus irmãos. Ter medo é bom. Ter medo nos protege. Ter medo nos leva à criatividade, nos leva à ação. Agora, se houver desequilíbrio no medo, gera o quê? Uma paralisia do ser. É a fobia, é a doença. Então, o medo em dose correta é proteção. Em dose de desequilíbrio é paralisia, é fobia, é doença. Entendem a diferença? Como é importante a gente estar bem mentalmente, emocionalmente, psiquicamente lá com a pineal, para que não haja esse desequilíbrio. Vamos estudar o elemento seguinte, raiva. Eita, raiva. Raiva é complicado, hein? Mas a raiva, na dosagem certa, ela impulsiona o indivíduo a agir segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ela estimula a mudança do comportamento, pensamento ou situação. Ajuda a estabelecer limites. Olha que situação interessante. Sabe o que eu lembrei, fazendo esse estudo? De Jesus. Quando ele está vendo que o templo está sendo todo tomado pelos vendedores de resgate de pecado, é para você resgatar um pecado, né, de morte, mata um boi. Para você resgatar um pecado X, mata um pombo, 10 pombos, etc. E ele entra lá e eu vou fazer a minha interpretação. Para mim, ele estava raivoso. E ele fala assim, aqui não. Tudo tem limite. Aqui não. No templo, não. Ele canaliza a raiva dele. Se é que a gente pode dizer que ele tem raiva, né? Mas eu acho que sim, é a minha interpretação, posso estar errado. E ele fala, aqui não. No templo, não. Não vai fazer mercado das coisas santas. Não, não admito. E mandou tirar. E ele mesmo mandou arrancar aquilo. Pronto. Ele estava doente? Ele estava em desequilíbrio? Não. Por isso que eu falo que às vezes a gente precisa deixar canalizar essa raiva para coisas boas. Vou contar uma história para vocês, Augusto. Em 2005, eu prestei concurso para juiz e tinham 37 vagas. Foram para a prova oral 42 pessoas. 5 foram reprovados. Adivinha quem foi um dos que reprovar? Euzinho aqui. Eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo, pelo fato de ter falhado, que eu estudei tanto no concurso seguinte. Em 2005, 2006, quando teve o concurso seguinte, adivinha quem foi o primeiro lugar do concurso da prova escrita? Euzinho. Foi captado no exame psicotécnico do tribunal que houve uma mudança entre o meu perfil psicológico de 2004, 2005 e 2005, 2006. Eu falei, eu sei o que é. É a raiva que eu canalizei para o estudo. Porque eu fiquei muito magoado, muito triste comigo mesmo e queria fazer as coisas dar certo. Estudei muito para isso. Então, se a gente souber canalizar a raiva sem o desequilíbrio, a gente faz muitas coisas bonitas. Porque se houver um desequilíbrio do ponto de vista da raiva, nós passamos a agredir com palavras e ações. E isso já se torna uma doença, que é a agressividade. A falta de paciência, um desequilíbrio. E se o outro irmão com o qual eu convivo também tem esse desequilíbrio, e ele passa também a agir com raiva desequilibrada, nós criamos uma situação de ódio.
E aí a situação complica demais entre nós dois. Porque ódio daqui, ódio dali, eles se engancham e não soltam mais. Só o perdão consegue liberar isso. Mas tudo vem do desequilíbrio que nós mesmos provocamos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os pensamentos alheios que nós captamos, porque uma situação de ódio vai complicando, porque você vai atraindo mais pensamentos de ódio para próximo de você, e aquilo só se rompe quando nós perdoamos. E aí, vou falar do seguinte, da tristeza. Falamos do medo, falamos da raiva, falamos da tristeza. Tristeza que tem muita vinculação com, sobretudo, quando entes queridos nossos partem. É cristão, é espírita o pensamento de que nós podemos ficar tristes quando um ente querido parte? Claro que é. Eu conheço muitos irmãos espíritas que falam assim, não, eu não vou ficar triste. Se mantém firme no velório, tá ali, firme, aquela coisa, não chora. E irmãos que não são espíritas também. Só que por dentro está destruído. Não manifesta, não deixa fluir esse sentimento. Tem que deixar, gente. Você tem o direito de ficar triste, sim, porque você vai sentir falta daquela pessoa. Só que não é um triste que vai durar eternamente. Você tem que viver o seu luto. Faz parte. Olha, o que a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional diz? A tristeza sinaliza que quando algo já não faz mais sentido na vida, auxilia no processo de perdas e decepções. Perdão. Permite a descoberta de novas fontes de felicidade. Porque quando você deixa a tristeza passar, você se liberta daquele problema. Perdão. E eu acredito que a situação do Covid é exatamente essa. Nós estamos tão tristes, tão inseguros com relação a isso, que isso gerou um desequilíbrio sobre aquilo que nós pensamos e agimos conforme os nossos sentimentos, e isso vai atraindo, e a glândula pineal começa a processar esses desequilíbrios, começa a atrair gente com o mesmo pensamento, e a gente entra num surto. A gente entra no tal do surto. E é o surto? O surto é a perda do controle. É quando a mente diz assim, não dou conta mais. E aí, muitas vezes, nós não conseguimos nos dirigir com equilíbrio e muitas vezes somos controlados através desse surto. E esse desequilíbrio gera o que nós chamamos de depressão. A tristeza pode chegar a uma depressão? Sim. Sim. É muito importante que a gente tome cuidado com isso. Sentir tristeza nos primeiros dias, ou dizem os psicólogos, que em até 6 meses, os psiquiatras também falam isso, até 6 meses, a gente sente ainda a falta da pessoa, mas a partir desta data, né, 6 meses, alguma coisa assim, é preciso tomar cuidado, porque isso já pode se tornar patológico, e a gente precisa de medicamentos para poder nos restabelecer. E é importante que façamos também acompanhamentos espirituais através de passes, porque os medicamentos só curam o efeito, mas não tratam a causa. Muitas vezes a causa da depressão está dentro de nós. E Joana de Ângeles e Divaldo Franco nos dizem que nós não sabemos quando começa a depressão e quando inicia a obsessão.
Por isso que os cuidados com a mente e com a glândula pineal, através de uma conduta reta, através de evitar os desequilíbrios, isso traz para nós um bem-estar muito grande, que afasta, muitas vezes, os efeitos da depressão. Nós somos responsáveis pelo que pensamos e sentimos. Ora, se eu tenho uma glândula pineal, essa glândula pineal é a responsável por fazer todo o meu corpo funcionar do ponto de vista químico, eletroquímico e eletromagnético, meu Deus, eu estou no comando. Eu posso determinar quando eu estou em desequilíbrio e falar, basta. Tanto do ponto de vista do medo, quanto do ponto de vista da raiva, quanto do ponto de vista da tristeza, sou eu que determino. Por isso que o Espírito diz, é preciso se trancar para se conhecer. O que nós estamos sentindo? O que nós estamos sentindo é realmente meu ou é de outro? E mais, se eu seguir o Evangelho, o que é o Evangelho, gente? O Evangelho é um guia. Um guia. Um guia comportamental. Veja, Jesus quer que através do Evangelho a gente busque mudanças nas nossas ações. Eu costumo dizer que existe um sistema muito simples de se entender que comanda as nossas ações. É o PSV. Pensamento, sentimento, vontade. Quando eu quero falar para vocês, eu tenho uma ação que comanda meu cérebro e diz sim, consulta o seu sentimento para saber se o sentimento está ok. E ele está ok, eu estou falando. E esse sentimento gera uma vontade que se manifesta através das minhas ações. No caso, eu estou abrindo a minha boca, usando o meu aparelho para falar. Eu uso essas ações para fazer o bem ou para fazer o mal. De maneira que os pensamentos consultam os sentimentos para dirigir uma ação. Quando eu quero matar alguém, eu tenho um pensamento de que aquela pessoa merece morrer, eu tenho um sentimento de ódio que dirige uma vontade interna de eu fazer algo para prejudicá-lo e eu pego uma arma e dou tiro. Quando eu quero falar mal de alguém, já que eu falei do aparelho fonético, quando eu quero falar mal, eu estou falando, acredito que estamos falando bem. Mas se eu quiser falar mal de alguém, se eu quiser caluniar alguém, se eu quiser injuriar alguém, eu pego o meu pensamento, fixo naquilo que eu quero fazer, consulto o sentimento que tem ódio daquela pessoa, e ele se manifesta através de uma vontade que faz com que minha boca, meu aparelho vocal, só fale coisas ruins. Ou só escreva coisas ruins na rede social. De maneira que as nossas ações são dirigidas pelos nossos sentimentos. Nós não podemos esquecer isso. É muito importante. Mas, passando adiante, quais são os sentimentos seguintes? A alegria, que nós conhecemos bem, né? A alegria é uma coisa que nos preenche, né? A alegria é o aumento da energia e da motivação, contribuindo para todas as tomadas de decisões. Mas vamos pensar uma coisa? A pessoa que só pensa na alegria, que não consegue enxergar o resto, também está desequilibrada. A pessoa começa a pensar que a vida é só alegria. Faz como a alegria fez, ficou doente lá no filme Divertidamente. Não deixava as outras emoções se manifestarem. Não! Todas as emoções têm que fluir através de nós. Nós somos isso. Não somos perfeitos ainda, mas somos isso. Não vamos mudar do dia para a noite. Deixa que as emoções passem para a gente não se desequilibrar. Para a gente não se desequilibrar. E alegria demais também é ruim. Tudo tem que ser
dentro do equilíbrio. E por fim, o amor. O amor não tem jeito, né? Impossível a gente adoecer com amor, né? É errado. Amor demais também está errado. O que acontece com as mães que têm tanto amor pelos seus filhos que colocam eles numa redoma? Como se fosse proteger eles do mundo. Vão quebrar a cara. Porque um dia essa redoma vai falhar, o filho vai sofrer e vai, de alguma forma, se prejudicar e prejudicar aqueles que a gente chama, que a gente induz dizendo que vai proteger eternamente. Nós não vamos proteger ninguém, meus irmãos. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, o amor, no entanto, engloba todas as emoções. E é o equilíbrio de todas as emoções que se torna, que faz com que a gente seja uma pessoa amorosa equilibradamente. E ele produz transformações profundas e sensação de plenitude. Não, essa é a definição do sistema brasileiro, da sociedade brasileira de inteligência emocional. Não é definição. Parece que é uma definição espírita, não parece? Plenitude. É o amor que causa isso. E essa matéria é tão interessante que há um livro muito interessante, trazido por Joana de Anjos e Divaldo Franco, que, na verdade, é com base nesse livro que Joana de Anjos escreve Os Gigantes da Alma, o livro Gigantes da Alma, é o livro de um psiquiatra médico cubano chamado Miguel Lopes, que nasceu em 1896 e morreu em 1964. E ele escreveu um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. E é muito interessante que os quatro gigantes da alma, segundo Mirei Lopes, são o medo, que bateu com a sociedade brasileira de inteligência emocional, a ira, que é a raiva, o amor, e ele traz um diferente, que é o dever. E eu questiono a vocês, o dever é um sentimento? Pode não ser um sentimento do ponto de vista humano, mas a gente se vincula demais. É ele, de uma certa forma, que é o freio contra todos os desequilíbrios. O dever. Olha que coisa interessante. Então, o Mirei Lopes fala tanto desse dever que coloca até como sentimento, mas na verdade ele é o freio. Ele é a vinculação. Dever a quê? O que é esse dever do ponto de vista espiritual? É aquela vinculação com a centelha divina. É ela que conduz toda a nossa vida, por mais que a gente não queira se vincular a ela. E nós sabemos, através das leis da consciência, qual é o caminho reto que eu tenho que percorrer para que as minhas ações sejam corretas e bem encaminhadas com bons pensamentos e bons sentimentos. Isso é dever. E é simples. É simples. Não precisa ter grandes entendimentos intelectuais para compreendê-lo. Porque todo pai sabe que tem o dever de cuidar do filho. Toda mãe sabe o dever de cuidar do filho. Todo filho sabe do dever de respeitar os pais. São situações que já estão tão vinculadas ao nosso ser que a gente sequer questiona. Todo forte tem o dever de auxiliar o fraco. Isso é sentimento de justiça. Dê o nome que quiser. Não importa o nome. Importa que a sua conduta será sempre de auxiliar o mais fraco, dar a mão àquele que precisa, ser solidário, ter piedade, como nos fala o Espírito de Verdade. A piedade vem do dever de auxiliar aqueles que amamos, que sequer conhecemos. Porque todos nós somos irmãos e todos os irmãos precisam ser amados. Eu consulto, Augusto, quantos minutos eu ainda tenho? Aproximadamente 5. Tá bom. Vou trazer para vocês, para a gente fechar, a internet. Eu não consegui achar onde que está isso nos livros do Chico, mas muitos sites da internet trazem que essa mensagem do Chico
é feita por Emmanuel. Eu vou fazer a pesquisa e depois eu tento postar para vocês. Mas ela diz o seguinte: o amor, e ela está muito vinculada ao que nós estamos vendo ali em cima. O amor controla tudo, mas os desequilíbrios é que são o problema. Veja o que diz essa mensagem. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Aí começa. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. Vejam, meus irmãos, essa é a primeira parte do poema. Todos os problemas do mundo estão na distorção desse sentimento chamado amor. Todos, vejam, ele traz aqui os sentimentos mais que estão mais vinculados a nós do que nós imaginamos, que é ódio, paixão, egoísmo, ciúme, revolta, orgulho, discórdia, vaidade, avareza, vício, crueldade, fanatismo. Deem o nome que quiserem, mas é um desequilíbrio do amor. É preciso se educar no amor para que esses vícios deixem de existir em nós. Vou repeti-los. Ódio, paixão, egoísmo, ciúme, revolta, orgulho, discórdia, vaidade, avareza, vício, crueldade, fanatismo. Agora, vamos ver o outro lado. Quando o amor está equilibrado, o que acontece? Mas a fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se inflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e da força de criação. Veja, está vinculado àquilo que o André Luiz falou. Ó, o amor é o clima do universo, a religião da vida, a base do estímulo e a força de criação. Portanto, se a gente quer educar nossos sentimentos, busquemos o amor. Porque todas as emoções, de uma certa forma, estão vinculadas a esse amor que vão trazer para nós a sensação de plenitude. Quando a gente olha a figura de Jesus, a gente vê, a gente sente essa plenitude funcionar. Esse é o nosso modelo. Jesus tinha os sentimentos educados. Ah, mas ele ficou com raiva. Nós estudamos que raiva faz parte. Ah, mas ele ficou triste. Nós estudamos que ter tristeza às vezes faz parte. E nós percebemos que Jesus é toda esse arcabouço de sentimentos que se manifesta de maneira equilibrada. E aí, finaliza o Chico e o Emmanuel. Ao influxo do amor, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Neste ou naquele recanto isolado, quando se lhe retira a influência do amor, reina sempre o caos. Com ele, com o amor, tudo se aclara. Longe dele, longe do amor, a sombra se coagula.
e prevalece. Em suma, o bem, aquilo que nós queremos como guia para a nossa vida, é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal, segundo Chico e Emmanuel, é simplesmente o amor fora da lei. E é com esta maravilhosa poesia que a gente vai encerrando a nossa participação, rogando a Jesus que todos nós, criaturas imperfeitas, possamos, em momentos de pandemia ou não, buscar educar esses sentimentos por meio do maior deles, que é o amor. Amar nossos semelhantes, não só da boca para fora, mas com nossos corações, com os nossos centros de força, com a nossa pineal, atraindo os bons espíritos para próximo de nós, porque a energia que eles nos passam, de serenidade, de equilíbrio, faz com que esse amor se manifeste muito mais, de maneira muito mais intensa e bonita. Gratidão a todos, paz e luz aos nossos corações sempre. Obrigado a todos. Gratidão em nome de todos os amigos da Casa do Caminho, que a gente possa tomar esse estudo agora como reflexão dessa noite e lembremos sempre que o Cristo disse, amai-vos e instruí-vos, né? Então, que a gente consiga amar uns aos outros da forma como a gente consegue e que a gente consiga se instruir, né? Se educar, se condicionar, como o senhor muito bem disse, explicou detalhadamente, e que a gente entenda que os sentimentos são necessários, são transformações que o ser humano precisa, né? Eu acho que não tem nem muito o que ser dito, né? Principalmente, Augusto, uma mensagem que eu queria deixar para os irmãos que ainda sentem insegurança e medo. Mudem as vibrações. Não tenham medo da morte, não tenham medo de Covid, não tenham medo do que vocês estão sentindo aqui dentro. Isso nós temos que ter medo. Porque isso vai determinar as nossas ações. Não tenha medo de Covid, não. Porque se for determinado que eu parta de Covid, hoje, agora, nesse momento, eu sei que do plano espiritual eu continuarei a minha educação sentimental, que não cessa jamais. Se a gente desencarnar agora com depressão, com tristeza, com um monte de situações, elas continuam no plano espiritual. Não tenhamos medo, tenhamos fé e esperança, porque isso vai passar, mas depende muito do que nós estamos sentindo. Buscando os bons espíritos, eles vêm ao nosso redor e acalmam os nossos sentimentos e a gente dá conta de seguir adiante. Era isso. Meus amigos que estão com a gente aqui hoje, que porventura, creio que quase todos nós, né, estamos sujeitos, digamos, de certa forma, a esses surtos, né? E eu tive uma experiência, eu creio que a gente possa falar, quando a gente sente, a gente pode falar com propriedade. Eu comecei a me dar a chance de ouvir o que sentimentos que eu não dava espaço queriam me dizer, como tristeza, preocupações, né? A ponto de que a gente consiga entender qual é o intuito deles dentro de cada um de nós, né? Joana de Ângeles diz muito bem claro que os sentimentos são necessários para a nossa transformação. Infelizmente, a gente ainda é criado e cria os nossos filhos para que a gente não sinta. E a gente precisa de sentir. Nós temos que dar voz ao que a gente sente, né? Tratamos muito isso com jovens que até então não têm a chance de dizer propriamente no eu mesmo, né? Eu sinto, eu estou assim, para que eles consigam, para que a gente consiga entender o que o sentimento quer dizer, porque todos os sentimentos ensinam. Como você muito bem disse, traduzido pela minha avó, tudo que é demais passa, não pode ter mais do que preciso, né? É verdade. Nossos avós têm frases que são perfeitas, né? E a gente precisa de relembrar isso sempre, né? Que a gente continue nessa busca, né? Tomando cuidado com o que a gente sente e com o que o sentimento tem
para trazer para todos nós. Ninguém, nenhum de nós encarnados, está imune aos sentimentos de alto teor ou de baixo. Todos nós precisamos de senti-los. Então, permitam-se, né? Ouçam, conheçam-se, e a gente vai se amando um pouco mais, né? Isso não quer dizer que a gente está doente, não. Na verdade, é momentâneo e isso é importante para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Deixa fluir, mas ao mesmo tempo vai modificando aqueles pensamentos para tirar o que é desequilíbrio e ao mesmo tempo os bons espíritos vão chegando com energias novas, a gente vai sentindo aquilo e vai limpando. Exatamente. E espero que tenha acontecido isso com você. E por te ver agora, eu tenho certeza que isso ocorreu. E rogo a quem estiver nessa situação que ore bastante e faça uso da água frutificada. É muito importante que tome passes, mesmo que sejam virtuais, e busque os recursos médicos, se necessários, e os recursos espirituais disponíveis para a gente afastar as influências negativas e entrar em sintonia com o Deus que mora aqui dentro. Não tenho vergonha de falar que tiveram problemas, que tiveram surtos, porque todos nós passamos por isso. Ou, se não passamos, passaremos. E é quando a gente reconhece isso, como você está reconhecendo agora, que a gente entende a beleza daquilo que está sentindo, está fluindo do seu coração agora, é verdadeiro. Isso traz uma paz. É isso que dá a você agora, e a quem quiser, o sentimento de plenitude que nós falamos. Fique em paz, meu irmão, e fique em paz todos os irmãos que estão sentindo essa situação, passando por essa situação. Tudo vai passar. E assim seja. Então, para quem não conseguiu assistir essa live desde o início, a live vai ficar salva agora no IGTV do Instagram, da Casa do Caminho, e no YouTube, na conta chamada Sociedade Espírita Casa do Caminho. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, aos espíritos amigos que se conectaram a esse estudo. Amigo Pedro, obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, que a gente consiga estar juntos, mesmo longe, também estarmos perto, né? Obrigado. Com certeza. Mais uma vez. Gratidão a todos. Um abraço. Até, pessoal.